Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula. Eu sou a professora Manuela Franco, de Matemática, e agora vamos ver o tema da nossa aula de hoje. Aula 6, Objeto de Conhecimento, Progressão Geométrica, PG, Detalhamento, termo geral de uma PG e suas aplicações. Então vamos à aula. Vamos ver como fazemos para calcular o termo geral de uma progressão geométrica, que a gente chama de PG. Vamos ver. Temos aí, uma PG é uma sequência numérica em que cada termo é igual ao produto de seu antecessor com uma constante, chamada razão da PG. E a razão da PG, a gente representa ela pela letra Q. Em uma PG, nessa sequência, que a gente chama de progressão geométrica, para calcular o AN, a gente multiplica o A1, que é o primeiro termo da PG, pela razão Q elevado a N menos 1, onde N é a quantidade de termos da PG. Então, vamos começar vendo um exemplo de como a gente faz para calcular o quinto termo dessa PG que vocês estão vendo. Menos 486, menos 162 e assim por diante. Vamos identificar os termos que a gente tem dessa PG. A gente tem o A1, o primeiro termo, que é menos 486, e a gente precisa calcular a razão. Como a PG é uma sequência onde a gente multiplica o primeiro valor por uma razão, pela razão Q, para a gente calcular essa razão, o que a gente precisa fazer? A gente pega o segundo termo, que nesse caso é menos 162, e divide pelo primeiro termo, que é menos 486. Vejam que a gente está dividindo um número negativo por outro. Quando a gente divide dois números negativos, a gente faz o jogo de sinal. E um número negativo dividido por um número negativo vai dar um resultado positivo. E o resultado dessa divisão é igual a 1/3. A gente simplificou ali o 162 e o 486 e chegamos ao resultado onde a razão Q dessa PG é igual a 1/3. E aí a gente tem a nossa fórmula do termo geral da PG, que é a N igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. E agora a gente tem todos os valores que a gente precisa. Então, a gente só substitui para calcular o A5. Então, o A5 vai ser o A1, que é o menos 486, vezes a razão, que é 1/3, elevado a N, que é 5, menos o 1 da fórmula. Então, o que a gente vai resolver primeiro? Vamos resolver primeiro aquele expoente ali, 5 menos 1. Então, o nosso A5 vai ser, repetimos, o menos 486 vezes 1/3, e agora o resultado de 5 menos 1, que é igual a 4. Então, nós vamos ter 1/3 elevado a 4. Quando a gente tem uma fração elevada a uma potência, significa que tanto o numerador 1 quanto o denominador 3 vão ser elevados a 4. Então, a gente vai ter que o nosso A5 é igual, repetimos, ainda o menos 486 vezes, e agora a gente resolve essa potência. 1 elevado a 4 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1, e o 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 243. E agora, para concluir o cálculo do A5, a gente multiplica o menos 486 por 1, que dá menos 486, e divide por 243. Vejam que agora a gente está dividindo um número negativo por um número positivo. E aí a gente também faz o jogo de sinais. Quando a gente divide dois números com sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. Então, o nosso A5 vai ser menos o resultado da divisão de 486 por 243, que é 2. Então, encontramos o nosso A5, o quinto termo dessa PG, que é igual a menos 2. Vamos ver agora mais um exemplo. Temos agora
Obtenha o centésimo termo da PG, 2, 6, 18 e assim por diante. Bom, para calcular o centésimo termo da PG, a gente vai precisar da fórmula do termo geral, que é a n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Nós temos o A1? Temos o primeiro termo da PG, que é igual a 2. Temos a razão? Não temos ela diretamente, mas a gente pode calcular. Como? Pegando o segundo termo e dividindo pelo primeiro. Ou seja, dividimos 6 por 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. A gente poderia calcular essa razão de outra maneira? Poderia também. Pegando o terceiro termo e dividindo pelo segundo. 18 dividido por 6 também é igual a 3, o que só comprova que nós temos aqui uma PG onde a razão é 3. Olha só, quando a gente multiplica o 2 pela razão 3, nós temos o 6. Quando multiplicamos o 6 pela razão 3, nós temos 18. E aí, para o próximo valor, a gente também multiplica por 3 e assim por diante, a gente vai obter a nossa PG. Só que a gente quer o centésimo termo. A gente vai ficar multiplicando aqui indefinidamente até chegar no centésimo termo? Não, a gente até poderia fazer isso, mas vai levar muito tempo. Então, para isso, a gente vai usar a fórmula do termo geral. Então, o A100, o centésimo termo vai ser A1, que é 2, vezes a razão, que é 3, elevado a n, que é 100, menos 1. Então, nós vamos fazer A100 igual a 2 vezes 3, elevado a, resolvemos aqui, 100 menos 1, que é igual a 99. E, por enquanto, a gente vai deixar até aqui, porque se a gente for resolver 3 elevado a 99, olha quanto é isso aqui. 3 elevado a 99 é o 3 multiplicado por ele mesmo, quantas vezes? 99 vezes. Então, isso vai dar um número bem grande. Então, a gente vai deixar nessa forma. Podemos deixar resultados em forma de potência? Podemos. Em alguns casos, como esse, é mais adequado a gente deixar dessa forma. Agora vamos ver um exemplo onde a gente vai resolver tudo para calcular o que está se pedindo da PG. Vejam essa questão. Se o oitavo termo de uma progressão geométrica é 1 sobre 2 e a razão é 1 sobre 2, qual é o primeiro termo dessa progressão? Então vejam que agora a gente tem o oitavo termo. Quem é o oitavo termo? É o A8. O A8 é igual a 1 sobre 2. E temos também a razão. A razão da PG a gente representa pela letra Q. A razão também é 1 sobre 2. E a gente quer saber qual é o primeiro termo dessa PG. A gente quer saber qual é o A1. Então, para a gente calcular qual é o A1, a gente vai usar também a fórmula do termo geral. Já temos aqui o A8, que é 1 sobre 2, e a razão, que também é 1 sobre 2. A fórmula do termo geral, AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. O AN vai ser o A8, que é igual a A1 vezes a razão. Olha só, a razão nós já temos, ela é 1 sobre 2. N é igual a 8, então aqui no expoente nós vamos ter 8 menos 1. Porém, a gente também já tem o valor do A8, então a gente só substitui aqui o A8 por 1 sobre 2. Nós vamos calcular exatamente o A1, então continua sendo o A1, vezes 1 sobre 2, que é a razão, elevado a 8 menos 1, que é 7. E agora o que a gente vai fazer? Vejam só, primeiro a gente vai resolver essa potência aqui.
a gente tem 1 sobre 2 elevado a 7. A gente vai elevar tanto o 1 ao 7 quanto o 2 ao 7. 1 elevado a 7 é o 1 multiplicado por ele mesmo 7 vezes. O 1 multiplicado por ele mesmo sempre vai dar 1. Então, já fica aqui o 1 sozinho resolvido. 2 elevado a 7, a gente vai repetir aqui, ó. 2 elevado a 7, que depois a gente vai mexer com ele. Então, a gente ficou com 1 sobre 2 igual a 1 vezes 1 sobre 2 elevado a 7. E agora, como que a gente faz para calcular o A1? Aqui nós temos uma equação. O que que a gente vai precisar fazer para calcular o A1? A gente precisa isolar ele. Só que aqui ele está sendo multiplicado pelo 1 sobre 2 elevado a 7. O que que a gente faz com esse valor? A gente passa ele aqui para o outro membro, dividindo, já que ele está multiplicando. Então, nós vamos ter, olha só, voltando aqui. No primeiro membro, a gente tem 1 sobre 2. Vejam só, 1 sobre 2. O 1 sobre 2 elevado a 7, a gente passou dividindo. Então, ficou aqui, ó, a fração 1 sobre 2 dividida pela fração 1 sobre 2 elevado a 7. Isso aqui vai ser o valor do A1. E como que a gente faz uma divisão de frações? A gente pega a primeira fração, que é 1 sobre 2, está aqui, e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda fração é 1 sobre 2 elevado a 7. Então, o seu inverso é 2 elevado a 7 sobre 1. Então, nós vamos ter A1 é igual a 1 sobre 2 vezes 2 elevado a 7 sobre 1. Multiplicamos aqui, ó. 1 vezes 2 elevado a 7 é 2 elevado a 7. 2 vezes 1, 2. E olha só o que a gente tem aqui. Temos agora uma divisão de potência com a mesma base. O que a gente faz para resolver isso? A gente mantém a base, que é o 2, e subtrai os expoentes. O expoente desse 2 aqui não está aparecendo, mas ele é 1. Então, a gente conserva o 2 e o expoente vai ser 7 menos 1. 7 menos 1 é igual a 6, então o A1 vai ser 2 elevado a 6. E 2 elevado a 6 é quanto? É o 2 multiplicado por ele mesmo 6 vezes. Esse cálculo é bem simples da gente fazer. É só fazer 2 vezes 2, que é 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, que é exatamente o valor do A1, ou seja, o primeiro termo dessa PG é o 64. Vamos ver agora uma outra questão. Determine o número de termos da progressão 1, 3, 9, compreendidos entre 100 e 1000. E aí, será que vão ser muitos ou poucos valores? A quantidade de valores entre 100 e 1000, ela é extensa, não é? Mas vamos ver. A gente vai desenvolver essa PG até o termo que vai passar do 1000. Vejam que a gente tem a PG 1, 3, 9, e para descobrir a razão dela, o que a gente faz? A gente pega o segundo termo e divide pelo primeiro. Pegamos o 3 e dividimos por 1. 3 dividido por 1, 3. Também podemos dividir o terceiro termo pelo segundo termo. 9 dividido por 3, 3. Ou seja, a razão dessa PG é igual a 3. Então, o primeiro termo é 1, multiplicado por 3, 3 vai nos dar o segundo termo. Multiplicado por 3 vai nos dar o terceiro termo, que é 9. E assim a gente segue. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. 243 vezes 3, 729. E 729 vezes 3, 2.187. Por que a gente parou aí? Porque a gente precisa dos valores que estão compreendidos ali entre 100 e 1000. E o 2000 já é bem maior do que 1000. E a gente quer saber quais são os termos compreendidos entre 100
e 1000 dessa PG. Vejam aí que a gente tem apenas dois termos, que são o 243 e o 729. Então vejam que não necessariamente para resolver uma PG a gente vai precisar usar o termo geral. O termo geral ele vem sim para ajudar a gente, mas tem outras questões em que a gente vai usar só a intuição, só a ideia mesmo da PG, que é multiplicar os termos de uma sequência. Vamos ver agora outro exemplo. Qual é o número que deve ser somado a 1, 9 e 15 para termos nessa ordem 3 números em PG? O que isso significa? Eu quero saber um número. Eu ainda não sei qual é esse número. Geralmente, quando a gente não sabe um número, a gente vai chamar ele de X. Mas você também pode chamar ele da letra que você quiser. Eu quero saber qual o número que eu vou somar a 1, ou seja, vou pegar esse número, vou somar com 1, também vou pegar esse número e somar com 9, e também eu vou pegar esse número e somar com 15. O que tem em comum esses três valores aqui? Eu quero saber qual vai ser esse X, para que a gente tenha essa sequência aqui em PG. Eu vou querer essa PG aqui, ó, onde o primeiro termo é x mais 1, o segundo termo é x mais 9 e o terceiro termo é x mais 15. Para eu ter uma PG, o segundo termo ele vai ter que ser multiplicado por uma razão, certo? E o terceiro termo vai ser quem? Vai ser o segundo termo multiplicado por essa mesma razão também, certo? Então, quem vai ser a razão dessa PG? A razão da PG, a gente chama ela de quê? Ela vai ser quem? O segundo termo dividido pelo primeiro. X mais 9 dividido por x mais 1. Mas eu também posso calcular essa razão dividindo o terceiro termo pelo segundo termo. Pode ser x mais 15 dividido por x mais 9. Então, o que a gente pode concluir daqui? Que se Q é igual a x mais 9 sobre x mais 1 e Q também é igual a x mais 15 sobre x mais 9, eu posso dizer que x mais 9 sobre x mais 1 é igual a x mais 15 sobre x mais 9, que é exatamente o que a gente tem aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai desenvolver essa equação para encontrar o valor de x que a gente está procurando. Então, a gente multiplica aqui o x mais 9 por x mais 9, que vai ser x mais 9 ao quadrado, e multiplicamos o x mais 1 pelo x mais 15. E aí é só a gente desenvolver. Aqui a gente vai ter quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o x vezes o 9, que dá 18x, mais o quadrado do segundo, 9 ao quadrado, 81. E aqui a gente vai multiplicar x por x, que dá x ao quadrado, x por 15, que dá 15x, 1 vezes x, que dá x, e 1 vezes 15, que dá 15. E agora a gente desenvolve. Vejam que a gente tem o termo x ao quadrado nos dois lados da equação. Então, a gente pode cancelar eles dois, porque se ele passar para o outro membro, ele vai negativo, aí nós vamos ter x ao quadrado menos x ao quadrado, que dá 0. Então, a gente já pode cancelar eles aqui de imediato. E aí nós vamos ter o 18x, ó, permanece aqui. O que a gente vai fazer com 81? Ele está positivo, então ele vai passar aqui para o segundo membro negativo. O que mais que a gente pode mexer aqui nessa equação? A gente soma 15x com x, vai dar 16x. E o mais 15, a gente não mexe com ele, ele continua aqui.
Agora, para a gente conseguir calcular o valor de x, a gente pega o 16x e passa aqui para o primeiro membro. Então, nós vamos ter 18x menos 16x igual ao resultado de 15 menos 81, que é menos 66. E agora resolvemos 18x menos 16x, que dá 2x, e é igual a menos 66. Agora, o 2 que está multiplicando o x, ele vai passar dividindo aqui para o segundo membro da equação. Então, vamos ter x igual a menos 66 sobre 2. Menos 66 dividido por 2 é igual a menos 33. Então, o valor de x é igual a menos 33. Mas quem é o x? É o valor aqui que a gente vai somar ao 1, ao 9 e ao 15, para que a gente tenha uma PG. Então, é só a gente substituir o x por menos 33. Menos 33 mais 1 dá menos 32. Menos 33 mais 9 dá menos 24. E menos 33 mais 15 dá menos 18. Então, essa aqui é a PG. Todos esses números, eles estão em PG, nessa ordem. Vamos ver outra questão. Numa progressão geométrica de razão positiva, o primeiro termo é o dobro da razão, e a soma dos dois primeiros termos vale 40. Então, o quarto termo dessa progressão vale: letra A, 1024, letra B, 512, letra C, 2048, letra D, 16.384 ou letra E, 256. Então, vejam o que a gente tem aqui. A gente tem que essa PG tem uma razão positiva, essa informação é importante. O primeiro termo, o A1, ele é o dobro da razão. Então, se a razão é Q, o dobro da razão é 2 vezes Q, ou 2Q. E a soma dos dois primeiros termos vale 40, ou seja, a soma do A1 com o A2 é igual a 40. Essas são as informações que a gente tem. E a gente quer saber qual é o quarto termo, ou seja, qual é o A4, o quarto termo dessa PG. Vamos calcular com as informações que a gente tem. Temos aqui o termo geral, o A1 é o dobro da razão. Então, aqui na fórmula do termo geral, onde tem A1, a gente vai substituir por 2Q. Então, nós vamos ter a n igual a 2Q vezes Q elevado a n menos 1. Então, nós temos a n igual a 2Q vezes Q elevado a n menos 1. Vejam que aqui a gente tem uma multiplicação onde a gente tem a mesma base. Quando a gente vai multiplicar duas potências, o que a gente faz? A gente conserva a base, que é Q, e soma os expoentes. Quem é o expoente desse primeiro Q aqui? É o 1. Então, somando 1 mais n menos 1, a gente vai cancelar o 1 com o menos 1. E vai sobrar só o n. Então, vai ficar o quê? Apenas 2 vezes Q elevado a n. Ou seja, o AN é igual a 2 vezes Q elevado a n. O que significa que o A2 é igual a 2 vezes Q elevado a 2. É só a gente fazer a equivalência, ó. Onde é n aqui, substitui pelo 2 no caso do A2. Isso vai servir também para os outros termos da PG. Aí a gente tem também aquela informação de que o A1 mais A2 é igual a 40. Mas a gente já sabe que o A1 é 2Q. E o A2 é 2Q elevado a 2, igual a 40. E aí a gente vai ter uma equação do segundo grau, onde 2Q ao quadrado mais 2Q menos 40 é igual a 0. Aí a gente pega toda essa equação aqui e divide por 2 para simplificar nossos cálculos. Então, a gente vai ter Q ao quadrado mais Q menos 20 igual a 0.
E aí a gente utiliza a fórmula de Bhaskara para resolver essa equação. O delta vai ser igual a 81 e o Q vai ser menos 1 mais ou menos 9 sobre 2. O primeiro valor de Q vai ser menos 4 e o segundo valor de Q vai ser igual a menos 5. Perdão, o primeiro valor de Q vai ser igual a 4 e o segundo valor de Q vai ser igual a menos 5. E lá na questão está dizendo que a PG é de razão positiva, ou seja, só vai valer essa solução, a solução positiva, onde o Q, onde a razão é igual a 4. Então, encontramos a razão da PG. Mas a questão está pedindo o A4, o quarto termo. A gente viu que o AN é igual a 2 vezes Q elevado a N. Então, o A3 vai ser 2 vezes Q elevado a 3 e o A4, que a gente quer, vai ser 2 vezes Q elevado a 4. Já calculamos a razão, que é 4, então a gente só substitui e calcula. A4 vai ser igual a 2 vezes 4 elevado a 4. Primeiro, a gente vai resolver aqui a potência. Então, vai ser 2 vezes 4 elevado a 4 é 256. E 256 vezes 2 é 512. Portanto, o quarto termo dessa PG é igual a 512. Vamos agora para mais uma questão. Maria fez uma viagem de 8 dias. Em cada dia da viagem, a partir do segundo dia, ela percorreu metade da distância percorrida no dia anterior. No sexto dia, ela percorreu 48 quilômetros. A distância total em quilômetros percorrida durante os 8 dias de viagem foi, temos aí 5 alternativas, então a gente precisa calcular aqui esses valores. Já temos a razão, que é 1 sobre 2, e temos também o valor do A6, que é 48. Utilizando a fórmula do termo geral, a gente consegue calcular o valor de A6. Perdão, o valor do A1. A gente já tem o A6, que é 48, temos a razão, que é 1 sobre 2, e desenvolvendo todo esse cálculo, a gente chega no valor do A1, que é igual a 1.536. Como a gente já tem o valor do A1 e o valor da razão, a gente vai calcular todos os outros termos. O segundo termo vai ser a metade do primeiro valor, 768. O terceiro vai ser a metade de 768 e assim por diante, até chegar ao oitavo termo, que é o 12. E o que a gente faz agora? A gente precisa calcular a soma de todos esses termos. E a soma de todos esses termos é igual a 3.060. Então, essa é uma questão também que, de várias formas, a gente consegue obter a solução dela. Não necessariamente a gente vai precisar usar a fórmula do termo geral da PG, a gente pode sim usar, mas também a gente pode desenvolver a PG de acordo com o que foi dito lá na questão, ok? E essa foi a nossa aula sobre progressão geométrica.